راديو أمون. El reciente alto el fuego llegó demasiado tarde para salvar estas aldeas. Hoy el presidente Clinton manifestó su preocupación ante el deterioro de la situación. Última hora. El capo internacional. Poucos filmes de ação dos anos 1980 começam com uma promessa tão simples e ao mesmo tempo tão carregada de ressentimento histórico quanto Rambo 2: A Missão. John Rambo, antigo combatente das Forças Especiais, não surge como um herói triunfante, mas como um homem condenado a trabalhos forçados depois da explosão de violência que encerrou o primeiro filme. Ele quebra pedras sob o sol, isolado do mundo e reduzido a uma rotina física que parece prolongar, em outra forma, o castigo iniciado na guerra. Então, o coronel Troutman reaparece com uma proposta: voltar ao Vietnã para descobrir se ainda existem prisioneiros de guerra norte-americanos mantidos em cativeiro. Para Rambo, aceitar significa retornar ao lugar onde nasceu sua identidade militar, onde acumulou traumas e onde, segundo a lógica emocional do filme, permaneceu uma parte dele que jamais conseguiu regressar aos Estados Unidos. A missão parece inicialmente limitada. Rambo deve infiltrar-se, fotografar possíveis prisioneiros e sair sem iniciar combate, obedecendo a uma operação cuidadosamente planejada por homens que permanecerão a quilómetros de distância, cercados por equipamentos, mapas e monitores. Mas basta que ele encontre um prisioneiro real para a natureza da missão se transformar. A fotografia já não é suficiente, porque diante do sofrimento concreto de alguém abandonado, Rambo não consegue aceitar a distinção burocrática entre observar e agir. Ele decide resgatar o homem. E é nesse momento que descobre que a missão oficial escondia uma expectativa muito diferente. Os responsáveis pela operação não queriam necessariamente encontrar sobreviventes, mas provar que não havia ninguém para encontrar. O perigo, portanto, não vem apenas dos soldados vietnamitas ou dos soviéticos que aparecerão depois. Vem também de uma estrutura política norte-americana disposta a abandonar os seus próprios homens para preservar uma narrativa conveniente. Essa revelação define a energia de Rambo 2. O filme transforma uma operação militar em uma espécie de retorno ao território do trauma, no qual o protagonista precisa enfrentar simultaneamente o inimigo externo e aquilo que considera uma traição interna. Rambo atravessa selvas, rios e acampamentos. É capturado, torturado, humilhado e quase executado. Mas a violência física funciona apenas como superfície de um conflito mais profundo. Ele quer provar que os homens que lutaram naquela guerra não foram simplesmente descartados. Quanto mais a missão se deteriora, mais a narrativa abandona a lógica realista da espionagem, para assumir a forma de uma fantasia de reparação histórica.
O Vietnã, que na memória norte-americana representava derrota, ambiguidade e divisão, é reconstruído como um espaço onde um único combatente pode voltar, vencer e trazer os esquecidos para casa. É justamente aí que se encontra a força e também a contradição central do filme. Rambo 2, A Missão, oferece ao espectador uma experiência visceral de aventura, sobrevivência e revanche. Mas sua intensidade depende de uma simplificação radical de acontecimentos históricos muito mais complexos. O filme não deseja reconstruir a Guerra do Vietnã em toda a sua densidade política. Deseja reimaginar a ferida norte-americana por meio de um mito individual. Rambo não é apenas um soldado em missão, mas um corpo sobre o qual se projeta a necessidade de corrigir simbolicamente aquilo que a história não corrigiu. Sua musculatura, sua resistência e sua capacidade de atravessar sozinho um território hostil transformam-se em argumentos cinematográficos. Se a política fracassou, o corpo do guerreiro ainda pode triunfar. Para compreender a dimensão desse gesto, é importante perceber o quanto Rambo 2 altera a figura apresentada em Rambo Programado para Matar, lançado em 1982. No primeiro filme, Rambo é fundamentalmente um sobrevivente traumatizado, um veterano deslocado que entra em conflito com uma pequena cidade norte-americana porque já não encontra lugar dentro da sociedade que supostamente deveria recebê-lo. A violência surge ali como consequência de perseguição, incompreensão e colapso psicológico. Ela é dolorosa, confusa e frequentemente defensiva. Em Rambo 2, o mesmo personagem é deslocado para uma estrutura muito mais diretamente heróica, na qual seu trauma deixa de ser apenas fonte de sofrimento para tornar-se combustível de eficiência militar. Essa transformação é decisiva, porque marca a passagem de Rambo de personagem dramático para ícone cultural. O primeiro Rambo termina com um homem chorando diante de Trautmann, incapaz de reorganizar em palavras a experiência de ter perdido amigos e retornado para uma sociedade indiferente. O segundo pega esse mesmo homem e pergunta, em essência, o que aconteceria se ele pudesse voltar ao campo de batalha sob condições que lhe permitissem finalmente vencer. A resposta é uma fantasia de controle. O ambiente que no passado o destruiu psicologicamente torna-se, paradoxalmente, o espaço no qual ele volta a possuir clareza, objetivo e competência. A sociedade civil continua incompreensível para Rambo, mas a selva lhe oferece regras que ele domina. Essa inversão explica por que o filme, mesmo frequentemente lembrado como espetáculo de ação, possui uma base melancólica. Rambo funciona melhor quando está em guerra do que quando está em paz. E isso não é exatamente uma celebração simples. Existe algo profundamente trágico na ideia de um homem que só consegue sentir-se plenamente funcional em situações extremas. Quando recebe a possibilidade de liberdade em troca da missão, Rambo não demonstra o entusiasmo de alguém que finalmente terá uma vida normal. Demonstra a concentração de alguém que reencontra uma função conhecida. O campo de batalha não é apenas uma ameaça para ele, mas também uma espécie de lar deformado. O diretor George P. Cosmatos constrói o filme a partir dessa tensão entre ferida psicológica e espetáculo físico, embora a produção esteja claramente mais interessada em ampliar o segundo elemento. A direção privilegia movimentos diretos, imagens fortes, silhuetas reconhecíveis e uma organização visual que aproxima o protagonista de uma figura quase mitológica. A selva não é filmada como espaço geográfico complexo, mas como ambiente primordial no qual Rambo pode desaparecer, reaparecer e transformar a natureza em extensão de sua estratégia. Lama, chuva, folhas, rios, fogo e pedra tornam-se elementos de uma iconografia heróica. Em vez de simplesmente atravessar o cenário, o personagem parece fundir-se a ele. Esse aspecto é particularmente visível nas sequências em que Rambo utiliza técnicas de camuflagem. Seu rosto coberto de lama, seus movimentos silenciosos entre árvores
e a forma como surge de superfícies aparentemente vazias estabelecem a ideia de um guerreiro que ultrapassou as limitações do soldado convencional. Ele não depende apenas de armamento moderno. Domina arco, faca, armadilhas e leitura do terreno. A tecnologia pertence principalmente aos adversários e aos burocratas, enquanto Rambo é frequentemente associado a formas mais elementares de combate. A oposição não é absoluta, porque ele utiliza metralhadoras, explosivos e helicópteros quando necessário. Mas o filme insiste em mostrar que sua verdadeira força está na capacidade de agir mesmo quando a tecnologia desaparece. A sequência inicial da infiltração oferece uma demonstração reveladora dessa lógica. Rambo salta de um avião equipado com material sofisticado, mas quase imediatamente a operação sofre uma falha. Parte de seu equipamento fica presa, obrigando-o a cortar os cabos e cair praticamente sem os recursos planejados. Dramaturgicamente, o episódio faz mais do que criar suspense. Ele elimina acessórios para devolver o protagonista ao essencial. Rambo entra na selva reduzido ao corpo, à experiência e a algumas ferramentas básicas, como se o filme estivesse dizendo que a eficácia verdadeira não reside na máquina que o Estado fornece, mas no homem que o Estado anteriormente tentou abandonar. A relação de Rambo com Trautmann continua sendo uma das âncoras emocionais da narrativa. Trautmann é superior militar, mentor e quase figura paterna, mas também funciona como intérprete do protagonista para o restante do mundo. Ele compreende a capacidade de Rambo, conhece seus limites e sabe que não se trata de um soldado comum. Em muitos momentos, seu papel consiste em lembrar aos políticos e oficiais que existe uma diferença entre enviar um homem para uma missão e compreender aquilo que esse homem representa. Trautmann não consegue impedir a traição da operação, mas sua presença preserva um vínculo entre Rambo e alguma ideia residual de lealdade institucional. Marshall Murdock, por outro lado, representa o extremo oposto. Ele não é construído como o vilão de ação tradicional, porque sua ameaça não se baseia em força física. Seu poder deriva da distância. Murdock permanece em uma base confortável, cercado de telas, comunicações e subordinados, tomando decisões sobre vidas que não precisa ver de perto. O contraste com Rambo é deliberado. Um homem está coberto de suor, sangue e lama. O outro opera através de protocolos, ordens e justificativas administrativas. A caracterização de Murdock funciona porque traduz em um personagem identificável uma desconfiança mais ampla em relação às instituições. Eu representa a ideia de que os soldados podem ser usados enquanto são úteis e abandonados quando se tornam inconvenientes. O filme não oferece uma análise política detalhada dessa estrutura, mas converte a crítica em conflito pessoal. Quando Murdock ordena que o resgate seja abortado, mesmo sabendo que Rambo encontrou um prisioneiro, a decisão não é apresentada como um cálculo estratégico complexo. É uma traição moral inequívoca. Essa simplificação favorece a clareza emocional e prepara o espectador para desejar o acerto de contas final. Tal mecanismo é fundamental para a dramaturgia de Rambo 2. A narrativa precisa criar uma autoridade norte-americana tão moralmente condenável quanto os inimigos presentes na selva, porque o verdadeiro objetivo do filme não é simplesmente derrotar vietnamitas ou soviéticos. O objetivo é permitir que Rambo confronte aqueles que, na lógica da obra, transformaram a derrota militar em abandono humano. Por isso, o clímax emocional não está apenas na destruição do campo inimigo. Está também no momento em que ele retorna à base, entra armado no centro de comando e confronta Murdock diretamente. É importante notar que Rambo não mata Murdock. A escolha preserva uma diferença moral que o filme considera essencial. Rambo é extremamente violento no campo de batalha, mas sua violência é enquadrada como resposta a ameaças concretas e como instrumento de resgate. Diante do burocrata desarmado, ele prefere o terror psicológico e a exigência moral.
O gesto permite que a obra mantenha a ideia de que, apesar de tudo, o protagonista não perdeu completamente o código que o distingue daqueles que critica. A aparição dos soviéticos amplia ainda mais a dimensão ideológica da narrativa. O tenente-coronel Podolsky, interpretado por Steven Berkoff, transforma-se no antagonista mais diretamente associado à Guerra Fria. Sua presença retira o conflito de um contexto exclusivamente vietnamita e insere Rambo em um confronto maior entre Estados Unidos e União Soviética. O filme foi lançado em 1985, em um momento no qual o cinema de ação norte-americano frequentemente traduzia tensões geopolíticas em disputas corporais entre heróis nacionais e inimigos estrangeiros claramente definidos. Rambo 2 participa desse imaginário com poucas hesitações. Podolsky funciona como contraponto cerebral e cruel. Durante a tortura, ele tenta quebrar Rambo não apenas fisicamente, mas simbolicamente, obrigando-o a transmitir uma mensagem que reconheceria a derrota da missão. A cena é central porque transforma a comunicação em campo de batalha. Rambo aparentemente aceita falar pelo rádio, mas utiliza a oportunidade para ameaçar Murdoch e anunciar que pretende ir atrás dele. A linguagem, nesse instante, deixa de ser instrumento de submissão e torna-se ato de rebelião. O famoso momento resume a mudança sofrida pelo protagonista em relação ao filme anterior. Em 1982, Rambo chegava ao final tentando explicar a sua dor, falando descontroladamente sobre a guerra e sobre a dificuldade de voltar para casa. Em 1985, suas palavras são mínimas, controladas e ameaçadoras. Ele já não pede que o compreendam, informa o que fará. A interioridade atormentada do primeiro filme converteu-se em determinação quase ritual. Sylvester Stallone compreende essa transformação e adapta sua interpretação ao novo registro. Seu Rambo fala pouco, e muitos diálogos são pronunciados com uma lentidão que sugere esforço, como se cada frase precisasse atravessar uma camada de experiência que o personagem não deseja revelar. Stallone trabalha muito mais com postura, respiração, direção do olhar e tensão física do que com discursos prolongados. A musculatura, frequentemente tratada apenas como elemento espetacular, também participa da atuação porque comunica um corpo treinado para suportar aquilo que a linguagem já não consegue organizar. O corpo de Stallone torna-se dessa forma parte da mise-en-scène. Ele não é simplesmente mostrado porque corresponde aos padrões do astro de ação da década. É enquadrado como evidência de uma disciplina extrema. Cicatrizes, suor, ferimentos e tensão muscular tornam visível a história de Rambo. O filme converte o corpo humano em arquivo, um arquivo que registra a guerra de maneira diferente dos relatórios oficiais. Se Murdoch possui documentos, mapas e ordens, Rambo possui marcas. Essa oposição entre papel e corpo aparece várias vezes. Os responsáveis pela operação falam sobre probabilidades, imagens e informações, enquanto os prisioneiros constituem uma realidade física impossível de reduzir a dados. Rambo encontra homens magros, enfraquecidos, aprisionados em condições degradantes, e sua reação imediata é romper o protocolo. O filme organiza uma moral baseada no contato direto. Quem vê o sofrimento de perto não pode agir como quem o observa através de um monitor. A distância, nesse universo, produz cinismo. Cobal é uma das poucas personagens capazes de atravessar essa distância emocional. Interpretada por Julia Mixon, ela atua como agente de ligação e guia, mas sua função narrativa ultrapassa a logística da missão. Co é a principal possibilidade de vínculo humano oferecida a Rambo dentro daquele território. Ela conhece o perigo, compreende a necessidade de sobreviver e, ao mesmo tempo, demonstra uma disposição para imaginar uma vida fora da guerra. Ao conversar com ele sobre a possibilidade de ir para os Estados Unidos, introduz uma pergunta que o próprio Rambo raramente formula. Existe futuro para alguém cuja identidade
foi construída em torno do combate, a relação entre os dois é econômica, mas justamente por isso possui importância. Rambo não é um personagem facilmente integrado a um romance convencional, e o filme evita transformar a aproximação em longa trama sentimental. Pequenos gestos de confiança assumem mais valor do que declarações elaboradas. Co ajuda Rambo quando ele está vulnerável, e essa inversão é importante porque por alguns minutos o guerreiro aparentemente autossuficiente depende de outra pessoa para escapar. A morte de Cobal é um dos pontos mais discutíveis e, ao mesmo tempo, estruturalmente decisivos da narrativa. Ela ocorre logo depois de o filme permitir que uma possibilidade afetiva se torne explícita. Dramaturgicamente, a perda elimina a hipótese de futuro e devolve Rambo à lógica da vingança. A delicadeza momentânea é substituída por violência intensificada, como se o roteiro considerasse necessário retirar qualquer alternativa ao combate antes de liberar completamente a fúria do protagonista. Essa escolha pertence a uma tradição antiga do cinema de ação, na qual personagens próximos ao herói são sacrificados para transformar conflito político em motivação pessoal. O problema é que Cobal, apesar de sua competência e carisma, acaba subordinada à trajetória emocional de Rambo. Sua morte importa sobretudo pelo efeito produzido nele. Uma leitura contemporânea pode perceber claramente essa limitação, especialmente porque a personagem havia demonstrado potencial para existir além da função de guia, aliada e interesse afetivo. Ainda assim, Julia Nickson consegue introduzir humanidade em um filme dominado por figuras masculinas rígidas. Cobal sorri, provoca, pergunta e negocia, produzindo uma variação tonal necessária. Nas cenas em que os dois conversam, a velocidade do filme diminui e permite que Rambo exista por alguns instantes sem estar apenas reagindo a ameaças. Esses intervalos tornam a posterior perda mais eficaz, porque demonstram aquilo que poderia ter acontecido se ele encontrasse uma forma de viver fora da guerra. O uso da selva merece análise especial, porque ela funciona simultaneamente como cenário físico e extensão psicológica. O espaço é denso, úmido e frequentemente obscurecido por sombras, fumaça ou chuva. A câmara encontra Rambo entre vegetação, água e lama, reduzindo a separação visual entre corpo e ambiente. O protagonista aprende a não ser visto. Quanto mais se adapta ao território, mais poderosa se torna a sua presença. Essa invisibilidade é uma das bases da fantasia de superioridade construída pelo filme. Os inimigos possuem números, posições fortificadas e armamento pesado. Mas Rambo controla a percepção. Ele decide quando aparecer, de onde atacar e quanto tempo permanecer visível. Em várias sequências, o suspense nasce do fato de que o espectador sabe que ele está em algum ponto do quadro, mesmo quando os adversários não sabem. A mise-en-scène transforma a ausência em ameaça. Um dos momentos mais emblemáticos ocorre quando Rambo, coberto de lama, parece fazer parte de uma parede de terra antes de abrir os olhos e atacar. A imagem funciona porque condensa toda a concepção visual do personagem. Ele não invade simplesmente a natureza, incorpora-se a ela. Sua capacidade militar é apresentada quase como retorno a uma condição primitiva de caça, em oposição aos sistemas mecanizados de seus adversários. O arco e flecha explosivo leva essa lógica ao limite do espetáculo. É um objeto simultaneamente arcaico e tecnologicamente potencializado. O arco remete a formas antigas de combate, mas as pontas explosivas produzem destruição comparável a armas modernas. Essa combinação resume o Rambo de 1985, um guerreiro apresentado como instintivo, ancestral e ligado à terra, mas equipado com instrumentos capazes de gerar imagens espetaculares de fogo e impacto. O fogo, por sua vez, torna-se um dos principais elementos visuais do filme. Explosões iluminam a selva, estruturas inimigas desaparecem em chamas e silhuetas são destacadas contra fundos incendiados. A função não é apenas narrativa. O fogo fornece clareza gráfica às cenas noturnas
e cria composições quase pictóricas, nas quais Rambo aparece como figura escura diante de uma paisagem em combustão. A destruição torna-se imagem de purificação. Essa estética da explosão está profundamente ligada ao cinema de ação da década de 1980, quando efeitos práticos, pirotecnia e acrobacias eram elementos centrais da experiência de grande espetáculo. Em Rambo 2, explosões possuem peso físico perceptível. Terra é projetada, estruturas realmente se partem, fumaça ocupa o quadro e o corpo de Stallone reage a um ambiente material. Mesmo quando a lógica da cena se torna exagerada, a concretude dos efeitos ajuda a preservar a sensação de perigo. O helicóptero ocupa posição semelhante dentro da iconografia do filme. Ele carrega, inevitavelmente, memórias visuais da Guerra do Vietnã, já cristalizadas por noticiários e por filmes anteriores. Em Rambo 2, porém, a máquina é apropriada pelo herói. Em determinado momento, Rambo toma controle de um helicóptero inimigo e o transforma em instrumento de resgate, invertendo simbolicamente a relação entre o soldado e a tecnologia militar que marcou o conflito histórico. A máquina, que poderia representar vulnerabilidade e derrota, passa a participar da fantasia de reconquista. A sequência aérea final é construída segundo uma lógica de escalada. Depois de sobreviver à selva, à captura e à perseguição terrestre, Rambo leva a luta ao céu. O duelo entre helicópteros oferece uma versão quase cavaleiresca do combate, com máquinas substituindo montarias e armamentos pesados substituindo lanças. O antagonismo individualiza-se de maneira decisiva, permitindo que a guerra inteira pareça concentrar-se no confronto entre poucos corpos e poucas máquinas. Essa individualização é uma das operações ideológicas mais importantes do cinema de ação. Guerras reais envolvem estruturas políticas, economias, populações e decisões coletivas. O gênero frequentemente reduz essas dimensões a conflitos que podem ser resolvidos por indivíduos excepcionais. Rambo 2 é um exemplo quase perfeito. A complexidade histórica da Guerra do Vietnã é comprimida até caber na trajetória de um único veterano que retorna ao território, identifica vítimas, derrota inimigos e força o próprio governo a reconhecer uma dívida. O filme, portanto, não deve ser lido como representação histórica no sentido rigoroso. Ele funciona muito melhor como registro de uma imaginação política norte-americana dos anos 1980. Sua pergunta não é exatamente o que aconteceu no Vietnã, mas como seria possível reescrever emocionalmente a lembrança do que aconteceu. Ao criar uma missão de resgate que termina em triunfo, a obra oferece uma versão alternativa do passado, uma narrativa em que a competência militar do soldado nunca foi o problema. A derrota teria ocorrido porque homens como Rambo foram impedidos de lutar plenamente ou foram traídos por autoridades incapazes de assumir compromisso com eles. Essa interpretação aparece de maneira explícita em uma das perguntas feitas a Rambo. Se ele pudesse voltar, venceria? A própria estrutura do filme responde afirmativamente. Essa resposta corresponde a um mito conhecido do pós-Vietnã, segundo o qual os militares não teriam sido derrotados propriamente no campo, mas limitados por políticos, burocratas e falta de vontade nacional. Historicamente, essa leitura é profundamente reducionista, mas culturalmente foi extremamente poderosa, e Rambo 2 ajudou a transformá-la em imagem popular. É importante reconhecer essa dimensão sem reduzir a obra a propaganda simples. Filmes podem carregar posições ideológicas e, ao mesmo tempo, conter ambiguidades emocionais que excedem essas posições. Rambo 2 celebra a capacidade do guerreiro, porém demonstra profunda desconfiança em relação às instituições que comandam a guerra. Exalta patriotismo, mas apresenta um representante do governo norte-americano como traidor. Defende a necessidade de trazer soldados para casa, mas sugere que o próprio país talvez não saiba o que fazer com eles quando regressam. O final é decisivo nesse sentido. Depois de libertar os prisioneiros e confrontar Murdoch, Rambo poderia aceitar o reconhecimento
e iniciar uma nova vida. Em vez disso, permanece emocionalmente distante. Troutman diz que a guerra acabou, mas a resposta implícita de Rambo é que algumas guerras continuam dentro dos homens que sobreviveram a elas. Quando afirma que quer aquilo que os soldados querem, que o país os ame tanto quanto eles o amaram, a frase desloca o filme do campo de batalha para uma questão de pertencimento. Essa demanda é talvez o elemento que mais conecta Rambo 2 ao primeiro longa-metragem. A aparência mudou, a escala aumentou e o número de inimigos mortos cresceu enormemente. Mas a necessidade fundamental do personagem continua semelhante. Rambo quer reconhecimento. Não reconhecimento no sentido de celebridade, mas no sentido de que o sacrifício vivido por ele e por outros veteranos possua significado social. Seu ressentimento nasce da sensação de que a sociedade deseja esquecer a guerra precisamente porque lembrar exigiria confrontar responsabilidades desconfortáveis. A trilha de Jerry Goldsmith desempenha papel fundamental na construção dessa continuidade. Goldsmith recupera elementos musicais associados ao personagem e os expande para acompanhar a nova escala épica. A música alterna tensão, melancolia e impulso heróico, ajudando o filme a equilibrar sofrimento e espetáculo. Em cenas de deslocamento pela selva, a trilha pode sugerir ameaça e solidão. Durante ações decisivas, amplia o sentido de missão e transforma movimentos físicos em gestos quase míticos. O tema musical associado a Rambo possui uma qualidade particularmente importante, porque não é inteiramente triunfal. Mesmo em suas versões mais grandiosas, existe algo de solitário na melodia. Isso impede que o personagem se torne simplesmente uma máquina de combate sem memória. A música recorda continuamente que existe um homem ferido por trás do ícone, mesmo quando a imagem oferece músculos, armas e explosões. O desenho sonoro trabalha na direção complementar. Tiros, lâminas, motores, explosões e sons da selva criam uma paisagem auditiva na qual cada ameaça parece próxima. O silêncio também é utilizado com inteligência, especialmente nas sequências de infiltração. Quando o ruído diminui, a atenção do espectador se volta para pequenos movimentos, respiração e sons ambientais. Assim, o filme alterna dois regimes sonoros, o da invisibilidade e o da explosão. Essa alternância estrutura o ritmo geral. Rambo 2 não é a ação ininterrupta, embora sua memória cultural possa sugerir isso. Existem longos momentos de preparação, deslocamento, observação e espera. O filme compreende que a eficácia da explosão depende do silêncio que a precede. O herói precisa primeiro desaparecer para que seu reaparecimento tenha força. A montagem explora esse princípio ao organizar ações segundo relações claras de causa e efeito. Rambo observa, identifica a posição, prepara a armadilha e ataca. Essa clareza espacial diferencia muitas cenas de um tipo de ação contemporânea que recorre a cortes extremamente rápidos para produzir sensação de intensidade. Em Rambo 2, é importante que o espectador compreenda o que o personagem fez. A admiração depende da legibilidade de sua competência. Essa noção de competência é central para o prazer oferecido pelo filme. O espectador não assiste apenas para saber se Rambo sobreviverá, porque sua sobrevivência é previsível dentro do gênero. O interesse está em descobrir como ele resolverá cada situação. Uma patrulha maior, um campo fortificado ou um helicóptero inimigo não representam apenas obstáculos narrativos. São problemas que permitem demonstrar habilidade. A ação funciona como sequência de provas. Por isso, o personagem se aproxima de figuras tradicionais do mito e da aventura. Ele entra em território hostil, perde recursos, encontra aliados, sofre captura, passa por uma espécie de morte simbólica e retorna mais poderoso. A estrutura poderia ser encontrada em narrativas muito anteriores ao cinema. O que Rambo II faz é revesti-la com os códigos da Guerra Fria, do trauma do Vietnã e da masculinidade física dos anos 1980. A dimensão mitológica torna-se especialmente forte depois da morte de Cole Ball.
Rambo coloca um objeto dela junto ao corpo, transforma o luto em ritual silencioso e inicia uma fase da narrativa na qual parece agir menos como soldado regular do que como força da natureza. Ele caça os inimigos um por um, utilizando o terreno e aparecendo de lugares improváveis. O filme reduz diálogos e aumenta a importância do gesto. O homem ferido torna-se lenda. O modo como a câmera enquadra Stallone reforça essa transformação. Planos baixos, contraluzes e composições que destacam seu corpo contra céu, fogo ou vegetação frequentemente retiram o personagem do registro cotidiano. Ele passa a ser visto como forma gráfica imediatamente reconhecível. A faixa na cabeça, o arco, a faca e a silhueta muscular convertem-se em símbolos visuais capazes de existir independentemente da narrativa específica. É nesse filme que a imagem popular de Rambo se consolida definitivamente. Curiosamente, muitas pessoas que nunca assistiram à série associam o nome Rambo sobretudo ao personagem de Rambo 2 e de continuações posteriores, não ao veterano vulnerável do primeiro longa. A cultura popular preservou a faixa, os músculos, a metralhadora e a capacidade de destruir exércitos inteiros. O personagem tornou-se tão conhecido que seu nome passou a funcionar em diversos idiomas como sinônimo de alguém excessivamente armado, agressivo ou disposto a resolver tudo pela força. Essa transformação cultural demonstra como um filme pode reescrever retroativamente seu próprio protagonista. Depois de Rambo 2, é difícil assistir ao primeiro longa sem lembrar do ícone que viria depois. O homem que foge da polícia, em uma cidade pequena, parece conter, em estado potencial, a máquina de guerra do segundo filme. Entretanto, essa leitura retroativa também pode esconder a distância enorme entre os dois projetos. Rambo, Programado para Matar, era, em grande medida, um filme sobre o que a guerra faz ao soldado. Rambo 2 é mais frequentemente um filme sobre o que o soldado pode fazer quando recebe uma nova guerra. A diferença parece pequena na formulação, mas é enorme em termos ideológicos. No primeiro, a violência é sintoma. No segundo, ela é solução. Mesmo assim, o roteiro preserva momentos que impedem uma celebração totalmente despreocupada. Rambo não demonstra prazer leve em matar. Seu rosto permanece tenso, concentrado e frequentemente sombrio. Não existem piadas depois das mortes, nem o tipo de ironia que muitos filmes de ação utilizariam para reduzir o peso da violência. A seriedade ajuda a manter a imagem de que, para o personagem, combate não é entretenimento, mas idioma aprendido à força. Essa ausência de humor também diferencia Rambo 2 de outras produções de ação da década. O filme possui uma solenidade quase ritual. Cada preparação de arma, cada movimento silencioso e cada confronto importante é tratado com gravidade. Essa escolha contribui para o processo de mitificação, porque Rambo parece habitar um universo em que todas as ações possuem peso moral. Ao mesmo tempo, a seriedade pode ampliar os aspectos mais problemáticos da fantasia política. Como o filme raramente ironiza a si mesmo, suas simplificações históricas chegam ao espectador com enorme convicção emocional. Soldados vietnamitas são majoritariamente reduzidos a obstáculos, enquanto soviéticos assumem o papel de manipuladores cruéis. Pouco espaço existe para compreender perspectivas locais, divisões políticas internas ou consequências da guerra sobre a população vietnamita. Essa redução não é acidental. Ela está ligada ao ponto de vista escolhido. Rambo 2 é uma fantasia sobre a memória norte-americana, não uma investigação sobre o Vietnã. O território estrangeiro funciona como palco para uma crise de identidade dos Estados Unidos. O sofrimento vietnamita permanece periférico, porque o filme organiza quase toda a empatia em torno do veterano norte-americano e dos prisioneiros desaparecidos. A questão dos prisioneiros de guerra possui relevância cultural específica. Nas décadas posteriores ao conflito, a possibilidade de norte-americanos ainda mantidos secretamente em cativeiro tornou-se tema recorrente em discursos públicos, movimentos políticos e obras de ficção.
Rambo 2 aproveita essa ansiedade e a transforma em evidência concreta dentro de seu universo narrativo. O herói não precisa discutir se existem prisioneiros, ele os encontra. Isso produz uma satisfação dramática imediata. Uma incerteza histórica dolorosa é transformada em problema objetivo que pode ser resolvido através da ação. Existem homens presos, existe um governo que não deseja reconhecer a situação e existe um guerreiro capaz de libertá-los. A complexidade desaparece, mas em seu lugar surge uma estrutura emocional extremamente eficiente. A eficiência é uma palavra importante para entender o filme inteiro. Rambo 2 possui pouca paciência para elementos que não impulsionem o conflito central. Personagens são definidos rapidamente, alianças se estabelecem com poucas falas e obstáculos surgem de forma progressiva. Essa economia narrativa contribui para a sensação de movimento constante, mesmo nos momentos sem combate. O roteiro, desenvolvido por Sylvester Stallone e James Cameron, a partir de uma história que passou por diferentes versões, apresenta alguns elementos que seriam recorrentes no cinema de ação daquela década. O herói traumatizado, a autoridade corrupta, o inimigo estrangeiro, a missão oficialmente limitada que se transforma em guerra aberta e a escalada tecnológica do clímax. A contribuição final de Stallone orienta o material para a continuidade emocional de Rambo, enfatizando lealdade, abandono e ressentimento. O resultado é menos cínico do que poderia ter sido. O filme acredita sinceramente na dor de seu protagonista. Essa sinceridade é uma das razões pelas quais Rambo permanece mais interessante do que muitas de suas imitações. A superfície é facilmente reproduzível. Músculos, selva, arco, explosões e inimigos numerosos. O que não se copia com a mesma facilidade é o sentimento de perda que acompanha o personagem. Por trás de cada demonstração de força, existe a impressão de que Rambo está tentando recuperar algo que provavelmente nunca poderá recuperar. A pergunta essencial é: o que exatamente ele deseja recuperar? Pode ser a honra dos soldados esquecidos, a confiança em seu país, a possibilidade de acreditar que o sacrifício teve propósito, ou simplesmente uma imagem de si mesmo anterior ao trauma. O filme não precisa escolher uma resposta única. Sua potência nasce justamente do fato de que todas essas possibilidades convergem na missão. Quando Rambo encontra o prisioneiro e decide levá-lo consigo, está também resgatando uma versão de sua própria identidade. Aquele homem abandonado funciona como espelho. Ambos foram deixados para trás por decisões tomadas longe do campo de batalha. Salvar o prisioneiro significa recusar a lógica que transformou os soldados em resíduos inconvenientes da política. Por isso, a ordem de abandoná-lo possui efeito tão devastador. Rambo não escuta apenas que a operação foi cancelada. Escuta novamente que algumas vidas podem ser sacrificadas para preservar uma narrativa institucional. O helicóptero que se afasta no momento em que ele esperava resgate visualiza essa traição de maneira particularmente forte. O céu, que deveria representar saída, torna-se prova de abandono. A imagem dialoga de forma implícita com um dos traumas visuais associados ao fim da presença norte-americana no Vietnã. Helicópteros, evacuações, pessoas deixadas para trás, retirada. Rambo 2 reorganiza esse imaginário. Primeiro, repete a sensação de abandono. Depois, oferece ao herói a possibilidade de corrigi-la. Quando ele posteriormente pilota um helicóptero para resgatar os prisioneiros, a máquina antes associada à retirada transforma-se em veículo de retorno. Esse jogo de inversões é recorrente. Rambo volta ao lugar onde perdeu para vencer. É capturado para depois escapar. Recebe uma missão de observação e a transforma em resgate. É abandonado por seus superiores e retorna à base por conta própria. Cada humilhação prepara uma resposta simétrica. A estrutura quase matemática dessas reversões contribui para o prazer do espectador. O filme cria dívidas emocionais e depois as cobra. Murdoch abandona Rambo. Rambo volta para confrontá-lo. Podovsky tortura Rambo.
Mais tarde, é perseguido por ele. Os prisioneiros são mantidos sem esperança de saída. O herói aparece para levá-los para casa. Essa lógica de compensação aproxima o filme de uma fantasia moral. O mundo real produz injustiças que permanecem sem solução, mas o cinema de ação pode construir um universo em que cada injustiça recebe uma resposta física. A explosão substitui o tribunal. O resgate substitui a investigação. E o confronto direto substitui a negociação política. A simplificação é evidente, porém sua eficácia emocional também é evidente. É por isso que a recepção crítica e a recepção popular do filme frequentemente seguiram caminhos diferentes. Muitos críticos apontaram exagero, ideologia simplificadora e transformação do trauma do primeiro filme em espetáculo militarista. O público, por outro lado, respondeu intensamente à clareza da narrativa e à presença de Stallone. O sucesso comercial consolidou Rambo como uma das figuras centrais do cinema de ação internacional. A distância entre essas duas recepções é reveladora. Uma obra pode ser formalmente direta e politicamente problemática, mas ainda assim compreender com precisão determinadas fantasias coletivas. Rambo 2 ofereceu ao público norte-americano uma imagem de força em um momento em que a memória do Vietnã continuava associada à frustração. Não era necessário acreditar literalmente na história para sentir a satisfação simbólica que ela oferecia. Fora dos Estados Unidos, a leitura podia assumir outras formas. Em muitos países, Rambo foi consumido, antes de tudo, como herói de aventura, desvinculado de parte do debate político específico que cercava o Vietnã. A imagem do guerreiro solitário atravessou fronteiras, porque sua lógica era imediatamente compreensível. Um homem atraído, sobrevive e retorna para salvar outros. No Brasil, como em grande parte da América Latina, a popularidade de filmes de ação norte-americanos durante as décadas de 1980 e 1990 ajudou a transformar figuras como Stallone, Schwarzenegger, Van Damme e outros astros em referências culturais muito além do público cinéfilo especializado. Rambo tornou-se um nome cotidiano. Mesmo espectadores pouco interessados no contexto histórico reconheciam a faixa na cabeça, o arco e o corpo coberto de lama. A dublagem, as exibições televisivas, as locadoras de vídeo e as reprises contribuíram para essa permanência. Filmes desse tipo eram revistos inúmeras vezes e passavam a ser conhecidos não apenas como narrativas completas, mas como conjuntos de cenas memoráveis. Em Rambo disso, várias sequências possuem exatamente essa qualidade autônoma. O salto de avião, a descoberta dos prisioneiros, a captura, a fuga, a camuflagem na lama, as flechas explosivas, o duelo de helicópteros e o confronto com Murdoch. A memória popular do cinema frequentemente funciona por imagens mais do que por argumentos, e Rambo Dio é extraordinariamente eficiente na produção de imagens. O roteiro pode ser resumido rapidamente, mas a iconografia permanece. Isso explica por que pôsteres, capas de VHS, brinquedos, paródias e referências posteriores conseguiram reproduzir o personagem mesmo sem reencenar momentos exatos do filme. Bastava mostrar a silhueta correta. A fotografia contribui decisivamente para essa iconografia. A selva é representada por contrastes intensos entre verdes profundos, sombras azuladas, tons terrosos e explosões alaranjadas. A iluminação frequentemente dramatiza volumes corporais e texturas naturais, permitindo que suor, lama e vegetação participem da composição. O espaço não busca neutralidade documental. Ele é estilizado para reforçar perigo e heroísmo. Em cenas noturnas, fontes de luz internas ao cenário, tochas, fogueiras, explosões, refletores, criam zonas de visibilidade parcial. Essa estratégia favorece a lógica de caça. O inimigo enxerga apenas fragmentos, enquanto Rambo parece compreender o espaço completo. A vantagem perceptiva do herói é traduzida pela própria imagem. Durante o dia, a ameaça muda.
A visibilidade é maior, mas a vegetação continua oferecendo esconderijos e obstáculos. A fotografia mantém a densidade do ambiente, fazendo com que cada corredor natural possa conter uma emboscada. A selva funciona como labirinto, que Rambo domina melhor do que aqueles que supostamente controlam o território. O filme também utiliza a verticalidade de maneira significativa. Rambo sobe, desce, salta, mergulha e atravessa diferentes níveis do espaço. Essa mobilidade contrasta com a rigidez das bases militares e dos campos de prisioneiros. Enquanto instituições ocupam estruturas fixas, o herói permanece em movimento. A água oferece outro motivo visual importante. Rios e chuva aparecem como obstáculos, esconderijos e superfícies de transformação. A água apaga rastros, modifica a aparência do corpo e permite movimentos silenciosos. Em termos simbólicos, poderia sugerir purificação, mas Rambo II não conduz o personagem a uma verdadeira renovação. Ele atravessa a água e continua carregando o mesmo passado. Essa impossibilidade de purificação é essencial. O herói consegue corrigir uma parte da história, mas não consegue curar-se completamente. A missão oferece propósito temporário, não reconciliação definitiva. Quando o perigo acaba, permanece novamente a pergunta sobre onde Rambo pertence. Troutman tenta oferecer uma resposta baseada em retorno e reconhecimento. Ele representa a possibilidade de que o soldado encontre alguma forma de reintegração. Mas Rambo resiste, porque sabe que seu problema não é simplesmente geográfico. Voltar para os Estados Unidos não significa sentir-se em casa. A noção de casa percorre o filme de maneira subterrânea. Os prisioneiros querem voltar para casa. Cobal sonha com os Estados Unidos como possibilidade de futuro. Murdoch trabalha em nome de um país que não deseja confrontar o próprio passado. Rambo, paradoxalmente, é aquele que torna possível o retorno dos outros, enquanto permanece incapaz de imaginar o próprio. Essa simetria dá ao final uma tristeza que o espetáculo anterior não elimina. O helicóptero pousa, os prisioneiros estão livres e a missão impossível foi cumprida. Em uma narrativa convencional, esse seria o momento de celebração. Rambo, porém, entra no centro de comando como alguém que ainda precisa resolver uma dívida. O confronto com Murdoch não restaura a confiança, apenas explicita a ruptura. Rambo exige que os demais prisioneiros sejam encontrados e resgatados, transformando a vitória individual em obrigação coletiva. Sua mensagem é simples: ninguém deve ser deixado para trás por conveniência. Essa ética da lealdade explica grande parte do comportamento do personagem. Rambo pode desconfiar de governos e comandos, mas acredita profundamente em vínculos entre combatentes. A fraternidade militar substitui a confiança institucional. O soldado ao lado é concreto. O político distante é abstrato. O filme constrói esse princípio desde o momento em que Rambo se recusa a abandonar o primeiro prisioneiro. Ele poderia seguir a ordem e concluir tecnicamente a missão. Ao não fazê-lo, define sua moral. Obediência deixa de ser virtude quando contradiz lealdade humana. Essa tensão entre ordens e consciência individual pertence a uma longa tradição de narrativas militares. Rambo II a simplifica, mas não a inventa. O soldado ideal precisa obedecer, porém o herói cinematográfico frequentemente se torna herói justamente quando desobedece uma ordem injusta. A autoridade legitima sua competência, até o instante em que demonstra corrupção. Depois disso, a consciência pessoal assume prioridade. Em Rambo, essa consciência é formada por experiência extrema. Ele confia mais no que vê do que no que lhe dizem. Quando encontra os prisioneiros, nenhuma instrução posterior consegue apagar a evidência. Essa preferência pelo testemunho direto conecta-se novamente à oposição entre corpo e burocracia. Murdoch pode manipular relatórios, mas não pode alterar aquilo que Rambo carregou nos braços. O prisioneiro resgatado é uma prova viva. O corpo torna-se documento que não pode ser arquivado sem consequências. A missão fracassa politicamente porque produz exatamente aquilo que deveria evitar:
evidência humana. Existe aqui uma interessante ironia narrativa. O governo envia o homem que menos controla para executar uma operação que depende de controle absoluto. Rambo é escolhido porque possui capacidades extraordinárias, mas essas mesmas capacidades tornam impossível abandoná-lo quando ele descobre a verdade. A instituição precisa de sua autonomia para cumprir a missão, e depois descobre que não consegue limitar essa autonomia. Esse paradoxo alimenta muitos filmes de ação posteriores. O herói profissional é convocado precisamente porque sabe agir fora das regras, mas seus superiores esperam que ele respeite regras quando conveniente. Quando a contradição aparece, o conflito deixa de ser apenas entre nações e passa a existir dentro da própria cadeia de comando. Rambo 2 contribuiu enormemente para popularizar esse modelo. A figura do One Man Army, o exército de um homem só, também encontra aqui uma de suas expressões mais influentes. Evidentemente, personagens capazes de derrotar numerosos adversários já existiam muito antes, tanto no faroeste quanto no cinema de artes marciais, guerra e aventura. Rambo, porém, combina essa tradição com tecnologia militar contemporânea, trauma psicológico e estética muscular. O resultado tornou-se modelo para incontáveis produções. A credibilidade realista não é o objetivo central. À medida que o filme avança, Rambo sobrevive a situações cada vez menos plausíveis. O importante é a coerência mítica. Cada sobrevivência comprova que ele se encontra acima do soldado comum. O exagero é parte da linguagem. Por isso, avaliar a obra apenas pela plausibilidade das cenas seria perder uma dimensão fundamental de seu projeto. A pergunta correta não é se um homem poderia realizar tudo aquilo, mas por que o filme precisa que imaginemos alguém capaz de realizar? A resposta está no desejo de condensar impotência histórica em potência individual. Quanto maior a frustração coletiva, mais extraordinário precisa ser o herói capaz de corrigi-la. Essa lógica também explica a musculatura exagerada que Stallone construiu para o papel. O corpo realista de um veterano treinado não seria suficiente para a dimensão simbólica pretendida. Rambo precisa parecer quase impossível. Seu físico anuncia, antes de qualquer ação, que estamos entrando em um território de lenda. A década de 1980 transformou corpos masculinos em superfícies ideológicas de maneira particularmente evidente. O corpo treinado, disciplinado e resistente aparecia como contraponto a sentimentos de fraqueza nacional, crise econômica, incerteza política e memória de derrota. Em diferentes filmes, músculos significavam autocontrole, vontade e capacidade de impor ordem. Rambo participa dessa tendência, mas com a peculiaridade de que sua força nasce de uma ferida nunca resolvida. Isso torna sua masculinidade mais complexa do que a de um herói simplesmente invulnerável. Rambo sofre. Ele grita durante a tortura, sangra, perde pessoas e carrega cicatrizes. Sua força não é ausência de dor, é capacidade de continuar apesar dela. O problema surge quando o filme transforma quase toda a elaboração emocional em ação física. Em vez de falar sobre o trauma, Rambo explode aquilo que representa sua origem. Essa substituição pode ser lida como fantasia de cura por violência, algo que o primeiro filme tratava com muito mais cautela. A continuação oferece catarse, onde antes havia colapso. Ainda assim, a catarse nunca é completa, e essa incompletude preserva alguma profundidade. Se destruir inimigos fosse realmente suficiente, Rambo terminaria feliz. Não termina. A última conversa com Trautmann mostra que a vitória militar não resolveu sua relação com o mundo. Essa pequena fissura é fundamental, porque impede que o filme se feche em triunfo absoluto. Os prisioneiros foram salvos, mas o protagonista continua perdido. O gesto heróico funciona para os outros, não necessariamente para ele. Rambo pode trazer homens de volta para casa sem encontrar uma casa para si. Talvez seja por isso que a série tenha precisado continuar. Um personagem plenamente curado perderia a energia que o define.
Rambo existe cinematograficamente porque a guerra continua retornando de formas diferentes. Cada missão externa oferece uma nova possibilidade de organizar temporariamente o conflito interno. No segundo filme, essa organização assume forma quase perfeita. A missão dá a ele inimigos identificáveis, aliados confiáveis e um objetivo moral claro. Tudo aquilo que falta à vida civil aparece no campo de batalha. Não é surpreendente que Rambo funcione com tanta eficiência ali. O filme não precisa dizer explicitamente que isso é trágico, porque a própria estrutura permite percebê-lo. Um homem deveria encontrar paz quando a violência termina. Rambo encontra clareza quando ela começa. Esse paradoxo talvez seja a herança mais perturbadora deixada pelo personagem. A direção de Cosmatos raramente interrompe a ação para contemplar esse paradoxo de maneira explícita, mas sabe criar imagens que o sugerem. Rambo sozinho diante de paisagens enormes, afastando-se depois da missão, aparece frequentemente como figura isolada. Mesmo quando domina o quadro, ele não parece integrado ao mundo. Sua grandeza visual coincide com solidão emocional. A solidão também está presente em seu modo de falar. Rambo raramente inicia conversas longas. Outros personagens fazem perguntas, explicam ordens ou tentam compreender suas motivações, e ele responde de maneira econômica. O silêncio funciona como defesa. Trautmann é uma exceção, porque possui acesso parcial ao passado de Rambo. A relação entre ambos contém afeto, mas é um afeto moldado por hierarquia e guerra. Trautmann conhece o soldado melhor do que conhece o homem. Talvez nem Rambo saiba se existe diferença entre essas duas identidades. Cobal começa a explorar essa diferença ao perguntar sobre a América e sobre aquilo que ele fará depois. As perguntas parecem simples, mas desestabilizam o protagonista porque exigem imaginação de futuro. Rambo sabe planejar uma emboscada em segundos. Imaginar uma vida comum é muito mais difícil. Essa inversão revela a profundidade de seu deslocamento. O filme poderia ter explorado mais esse aspecto, mas escolhe sacrificar Co para acelerar o retorno à ação. A decisão é coerente com o gênero e com o ritmo, porém reduz possibilidades dramáticas. Ainda assim, aquilo que foi brevemente sugerido permanece. A morte não apaga completamente a pergunta que ela levantou. Quando Rambo coloca o colar de Co em seu próprio corpo, transforma a lembrança dela em parte de sua iconografia. O objeto acompanha a vingança e funciona como memória física. Mais uma vez, o corpo do protagonista acumula marcas de pessoas e eventos. Ele carrega aquilo que perde. Esse gesto dialoga com a maneira como veteranos frequentemente preservam objetos de companheiros, missões ou lugares como dispositivos de memória. No universo do filme, porém, o colar também possui função narrativa imediata. Lembra ao espectador por que a violência se tornou ainda mais pessoal. A emoção é convertida em símbolo visual simples. A simplicidade simbólica é uma das grandes habilidades de Rambo 2. O filme não trabalha com metáforas particularmente ambíguas, mas sabe produzir objetos e imagens imediatamente legíveis. A faca representa sobrevivência. O arco representa autonomia. O helicóptero representa poder militar. A lama representa fusão com o ambiente. E o colar representa perda. Essa clareza contribui para a capacidade da obra de atravessar culturas e idiomas. Não é necessário compreender todos os detalhes da política norte-americana para entender um homem abandonado por quem deveria resgatá-lo. Não é necessário conhecer debates específicos sobre prisioneiros de guerra para compreender a urgência de libertar pessoas mantidas em cativeiro. O filme encontra emoções universais dentro de uma estrutura historicamente particular. Essa combinação explica boa parte de sua longevidade. Ao mesmo tempo, precisamente por ser tão universalizável, a narrativa pode ocultar o que existe de específico e controverso em sua visão do Vietnã. O conflito histórico não foi uma simples história de soldados norte-americanos impedidos de vencer. Milhões de vietnamitas viveram e morreram em uma guerra atravessada por colonialismo, nacionalismo, divisões internas e intervenção estrangeira.
Nada disso possui espaço significativo na fantasia de Rambo. O cinema, evidentemente, não possui a obrigação de transformar cada aventura em tratado histórico. Mas quando uma obra utiliza traumas nacionais reais para construir sua catarse, é legítimo examinar as escolhas de memória que realiza. Rambo 2 escolhe lembrar principalmente a dor norte-americana. E escolhe oferecer a essa dor uma solução militar imaginária. Essa solução estava em sintonia com parte do ambiente cultural da era Reagan, marcado por discursos de restauração do orgulho nacional e fortalecimento militar. O cinema de ação da época frequentemente participava desse clima, ainda que de maneiras diferentes. Heróis individuais recuperavam reféns, derrotavam terroristas, enfrentavam soviéticos e demonstravam que a força americana continuava intacta. A tela fornecia vitórias que a história recente não havia fornecido. Rambo tornou-se talvez a imagem mais pura dessa recuperação simbólica, porque carregava o Vietnã dentro do próprio personagem. Não era necessário inventar um novo herói para corrigir a derrota. Bastava enviar de volta o sobrevivente da história anterior. O trauma era reciclado como força. Essa transformação também acompanha mudanças na carreira de Stallone. Depois do sucesso de Rocky e do primeiro Rambo, ele havia construído uma persona associada a homens fisicamente excepcionais, mas emocionalmente feridos. Rocky Balboa e John Rambo são muito diferentes, porém compartilham uma característica. Ambos se expressam através do corpo quando a linguagem parece insuficiente. O combate torna visível aquilo que eles não conseguem organizar discursivamente. Em Rocky, o corpo busca dignidade através da resistência. Em Rambo 2, busca justiça através da destruição. Um aguenta golpes para provar que merece permanecer de pé. O outro inflige golpes para corrigir abandono e traição. Stallone compreendeu profundamente a eficácia cinematográfica dessa fisicalidade. Sua presença no roteiro também ajuda a explicar por que Rambo continua emocionalmente ligado ao primeiro filme, mesmo dentro de uma aventura muito mais convencional. O personagem poderia ter sido transformado completamente em mercenário sem passado. Em vez disso, sua relação com o Vietnã permanece central. Cada ação parece carregar a memória de uma experiência anterior. A economia dos diálogos aumenta esse efeito. Quando Rambo fala sobre a guerra, não oferece longas explicações políticas. Sua experiência é apresentada como algo anterior às palavras. O filme prefere mostrar reação, olhar e gesto. Essa abordagem possui vantagens e limitações. Por um lado, evita transformar o protagonista em porta-voz discursivo constante. Por outro, deixa que a ideologia seja transmitida principalmente pela estrutura da narrativa, o que pode torná-la ainda mais poderosa porque parece natural. Não é necessário que Rambo faça um discurso dizendo que os políticos traíram os soldados. Basta que o enredo mostre Murdoch abandonando-o. Da mesma forma, não é necessário afirmar que o soldado individual é moralmente superior à burocracia. O filme constrói situações em que apenas Rambo está disposto a fazer aquilo que parece certo. A ideologia emerge da ação. O espectador sente antes de formular. Esse princípio é um dos motivos pelos quais o cinema de gênero pode produzir efeitos políticos tão intensos mesmo quando parece simples entretenimento. As ideias não precisam aparecer como argumentos explícitos. Podem estar incorporadas em quem recebe close, quem sofre, quem merece vingança e quem possui capacidade de agir. Rambo 2 organiza essas posições com grande clareza. Os prisioneiros, por exemplo, possuem pouca individualização, mas sua fragilidade física gera empatia imediata. Eles são filmados como homens esquecidos, privados de autonomia, aguardando alguém de fora. Rambo surge como um movimento dentro desse espaço de imobilidade. Sua energia contrasta com a exaustão deles. O resgate produz uma espécie de transferência simbólica. Rambo pode não conseguir salvar os companheiros que perdeu no passado, mas pode salvar aqueles que ainda estão vivos. A missão
oferece uma segunda chance que a história pessoal do personagem não ofereceu. Esse elemento ajuda a explicar por que ele viola ordens tão rapidamente. A culpa do sobrevivente, embora menos explicitamente discutida do que no primeiro filme, permanece como possível força motivadora. Rambo voltou enquanto outros não voltaram. Libertar prisioneiros significa reduzir, ainda que minimamente, essa distância entre sobrevivente e mortos ou desaparecidos. Ele não consegue mudar o passado, mas pode impedir uma repetição. Nesse sentido, a missão é terapêutica apenas enquanto permanece ativa. Cada homem libertado parece justificar a volta de Rambo ao lugar traumático. Quando tudo termina, no entanto, a pergunta retorna: o que fazer com um trauma que nenhuma missão futura pode apagar completamente? O filme não responde. A recusa de uma resposta definitiva ajuda a preservar o personagem para além do espetáculo. Han Woo-choo poderia terminar com uma medalha, uma bandeira e aplausos. Em vez disso, termina com afastamento. O herói recusa a integração fácil. A bandeira norte-americana, quando presente no imaginário da obra, não funciona de maneira completamente simples. Rambo ama a ideia do país, mas sente que o país não correspondeu a esse amor. É um patriota ferido pela própria intensidade de seu patriotismo. Se não se importasse, a traição institucional não teria o mesmo peso. Essa relação paradoxal permite que o filme critique o governo sem abandonar uma visão nacionalista. O problema não seria a nação em si, mas aqueles que não honram os valores que deveriam representá-la. Rambo pode desafiar uma autoridade oficial e ainda apresentar-se como defensor de uma América ideal. Essa distinção é central para muitas narrativas populares norte-americanas. O herói torna-se, assim, mais legítimo do que o Estado, porque encarna valores que o Estado teria abandonado. Lealdade, coragem e compromisso com companheiros passam do campo institucional para o corpo individual. A autoridade moral se desloca para Rambo. Quando ele ameaça Murdoch, a narrativa está inteiramente do seu lado. Esse deslocamento também possui implicações perigosas. Se o indivíduo excepcional pode decidir sozinho quais ordens são legítimas, o filme flerta com uma fantasia de poder extra-institucional. Mas o gênero neutraliza parcialmente essa questão ao garantir que o herói esteja moralmente correto. O espectador sabe que existem prisioneiros, sabe que Murdoch está mentindo, sabe que a desobediência salva vidas. A realidade raramente oferece tanta certeza. É justamente essa certeza que torna a fantasia confortável. O cinema organiza um mundo em que a ação direta produz justiça, e em que a diferença entre coragem e irresponsabilidade é clara. Rambo nunca precisa lidar com as consequências políticas complexas que uma operação como aquela produziria. As consequências físicas, entretanto, estão constantemente presentes. O filme insiste em mostrar ferimentos e esforço. Stallone corre, cai, é amarrado, sofre choques e atravessa ambientes hostis. O herói é extraordinário, mas não completamente intocável. Essa vulnerabilidade física é necessária para que sua resistência pareça impressionante. Se balas, pancadas e quedas não produzissem qualquer efeito, não haveria demonstração de coragem. Rambo precisa sofrer para que sobreviver adquira valor. O corpo heróico é definido tanto pela capacidade de receber violência, quanto pela capacidade de produzi-la. A cena de tortura representa o ápice dessa lógica. Rambo está imobilizado, privado de armas e submetido ao controle de Podolsky. Durante alguns minutos, todas as qualidades que normalmente lhe oferecem vantagem, movimento, terreno, surpresa, desaparecem. Resta apenas resistência. Quando consegue inverter a situação, a fuga produz satisfação precisamente porque nasce do ponto máximo de impotência. O filme constrói uma curva de humilhação e resposta. Quanto mais baixo Rambo é levado, maior parece sua recuperação. Essa é uma técnica dramática extremamente clássica, executada aqui com brutalidade física. Podolsky, nesse momento, deixa claro que não deseja apenas informação. Deseja transformar Rambo em símbolo de derrota. A transmissão pelo rádio seria uma prova de que o guerreiro foi quebrado.
Ao transformar a mensagem em ameaça, Rambo recupera controle não apenas do corpo, mas da própria narrativa. A cena possui quase uma dimensão metacinematográfica. Diferentes autoridades tentam definir o que aconteceu. Murdoch quer uma missão sem prisioneiros. Podolsky quer uma mensagem de fracasso. E Rambo insiste em produzir uma realidade diferente. Ele literalmente toma o microfone para contar outra versão. Sua arma mais importante naquele instante é a recusa em repetir o roteiro escrito por outros. Essa disputa sobre quem controla a narrativa atravessa o filme inteiro. A operação oficial pretende produzir determinadas imagens fotográficas. Rambo produz corpos resgatados. A instituição quer uma história administrável. O protagonista volta com uma verdade inconveniente. É possível entender Rambo 2, portanto, como um filme sobre imagens e evidências. A missão começa com a ordem de fotografar. A câmera deveria registrar o campo à distância, oferecendo material que poderia ser analisado e controlado. Rambo rompe esse regime quando transforma observação em participação. A diferença entre fotografar um prisioneiro e libertá-lo é também diferença entre testemunho e responsabilidade. O filme sugere que testemunhar sem agir seria moralmente insuficiente. Naturalmente, essa é uma simplificação dramática, porque operações reais envolvem riscos coletivos muito maiores. Mas dentro da moral do protagonista não existe dúvida. A própria câmera cinematográfica se alinha a Rambo nessa escolha. Quando ele encontra os prisioneiros, o espectador é aproximado deles. A narrativa quer que sintamos aquilo que Murdoch tenta manter abstrato. O cinema torna-se instrumento de proximidade contra a burocracia da distância. Esse princípio ajuda a explicar porque o filme continua funcionando emocionalmente, mesmo quando o espectador conhece todos os clichês que ele ajudou a consolidar. Existe algo imediatamente compreensível na revolta contra uma autoridade que prefere ignorar pessoas reais. A fantasia política pode envelhecer, mas o sentimento de abandono permanece universalmente reconhecível. A longevidade de Rambo 2 também depende de sua disciplina formal. O filme possui duração relativamente enxuta e raramente se perde em subtramas. Cada sequência prepara a próxima. A geografia geral da missão permanece clara. Essa clareza é especialmente importante porque o filme atravessa diversos registros: drama de veterano, espionagem, resgate, sobrevivência, tortura, guerrilha e combate aéreo. Uma obra menos controlada poderia parecer episódica. Rambo 2 utiliza o objetivo dos prisioneiros como o eixo que unifica todas as mudanças de escala. A progressão das armas acompanha essa escalada. Rambo começa limitado, recorre a ferramentas simples, obtém armamento inimigo, utiliza explosivos e termina controlando uma máquina de guerra pesada. O arsenal cresce à medida que sua autonomia cresce. Essa progressão possui função quase musical. É possível sentir a narrativa acumulando potência. Cada etapa ensina que Rambo pode operar em condições mais extremas do que anteriores. Quando chega ao helicóptero, o espectador já aceitou uma série de ampliações da capacidade do protagonista. O absurdo final parece consequência natural da lógica estabelecida. Essa capacidade de preparar o exagero é uma habilidade frequentemente subestimada. Um bom filme de ação não precisa ser realista, mas precisa construir uma escala interna. Se começasse com Rambo destruindo tudo sem esforço, não haveria crescimento. A obra começa com restrições, para que a libertação posterior seja sentida. O equipamento perdido no salto inicial é fundamental por isso. A missão planejada é literalmente despojada de sua infraestrutura. Rambo terá que improvisar. Esse processo faz com que cada recurso conquistado posteriormente pareça resultado da competência individual. A improvisação também diferencia o herói dos inimigos. Soldados regulares dependem de posições, patrulhas e ordens. Rambo reage ao ambiente e altera estratégia continuamente. Sua inteligência é prática, incorporada ao movimento. Essa inteligência raramente recebe reconhecimento
porque a imagem muscular do personagem domina a memória cultural. No entanto, Rambo vence principalmente porque observa melhor. Ele lê rastros, antecipa deslocamentos e escolhe momentos de ataque. O corpo executa aquilo que a percepção planejou. Essa combinação de força e inteligência tática é essencial para que o herói não se reduza a simples brutamontes. Sua violência é calculada. Mesmo nas sequências mais explosivas, existe preparação. Rambo destrói porque escolheu onde destruir. O arco é novamente exemplar. Ele permite ataques silenciosos quando necessário, mas também destruição espetacular com flechas explosivas. Uma única arma oferece 2 registros do personagem: caçador invisível e força devastadora. Visualmente, é muito mais distintiva do que uma metralhadora comum. A faca desempenha função semelhante. Ela conecta Rambo ao combate próximo, à sobrevivência e a uma ideia de autossuficiência. Em muitas imagens promocionais, a faca quase funciona como extensão do personagem. Sua materialidade pesada e artesanal contrasta com armas industriais. O figurino também participa da construção do mito. Roupas progressivamente desgastadas expõem o corpo e mostram o custo da missão. A famosa faixa na cabeça adquire presença quase ritual. O visual final parece resultado natural do combate, embora seja obviamente calculado para produzir uma figura memorável. Esse equilíbrio entre naturalização narrativa e construção icônica é uma das maiores competências do filme. Elementos que poderiam parecer apenas design de marketing são introduzidos organicamente dentro da aventura. Quando a imagem completa de Rambo finalmente se consolida, o espectador já acompanhou sua transformação. O ícone nasce da narrativa. A montagem promocional e os pôsteres posteriores isolariam essa imagem, mas o filme oferece seu processo de formação. Começamos com um prisioneiro em trabalhos forçados, vestido de maneira relativamente simples e controlado pelo sistema. Terminamos com uma figura autônoma, armada e quase impossível de controlar. A mudança visual acompanha a mudança de poder. Essa trajetória também pode ser lida como libertação. Rambo inicia a história literalmente preso. A missão é apresentada como caminho para a liberdade legal, mas sua verdadeira libertação ocorre quando rompe ordens injustas. O Estado oferece liberdade condicional. O personagem conquista autonomia. Existe, evidentemente, uma contradição nessa leitura, porque sua autonomia só se manifesta plenamente através da guerra. A liberdade de Rambo é liberdade para agir como guerreiro. O mundo civil continua sem forma. Esse limite torna o triunfo mais amargo. A prisão inicial possui, portanto, valor simbólico maior do que pode parecer. Rambo está condenado por atos cometidos depois que a sociedade não conseguiu lidar com seu trauma. Ele é simultaneamente responsável e vítima. O filme não discute profundamente essa ambiguidade, mas parte dela para reconstruir sua dignidade. Trautmann oferece a missão como chance de redenção. Em termos clássicos, Rambo pode recuperar liberdade cumprindo um serviço. Mas o que realmente o atrai não é apenas a redução da pena. É a possibilidade de fazer algo que considera moralmente significativo. Essa diferença aparece em sua atitude. Ele não negocia benefícios materiais. Não pergunta quanto receberá. A missão possui valor porque toca diretamente seu passado. Esse vínculo pessoal elimina a distância profissional que um agente comum teria. Rambo não está entrando em território desconhecido. Está voltando a um lugar inscrito em sua memória. A selva pode ter mudado, mas a experiência corporal retorna. Cada passo parece reativar algo antigo. A narrativa poderia explorar flashbacks, mas não precisa. O passado está presente no modo como Rambo se move. Sua facilidade em adaptar-se ao ambiente comunica a experiência anterior sem necessidade de imagens explicativas. Essa confiança no corpo, como portador de memória, é uma das qualidades visuais do filme.
O mesmo vale para sua relação com Troutman. Não são necessários longos relatos sobre campanhas anteriores. A maneira como conversam estabelece imediatamente uma história compartilhada. Existe respeito, tensão e conhecimento mútuo. Troutman sabe que Rambo pode ser perigoso quando traído. Murdoch acredita que pode administrá-lo como recurso operacional. A diferença entre os dois homens consiste justamente em reconhecer ou não a humanidade do soldado. Troutman sabe que Rambo não é equipamento. Por isso, a passividade forçada de Troutman diante do abandono possui peso dramático. Ele protesta, mas não consegue impedir a decisão. O personagem representa uma instituição militar que ainda preserva algum código de honra, porém está subordinada a estruturas políticas mais cínicas. Sua impotência aumenta a solidão de Rambo. A relação entre militarismo e crítica institucional torna-se assim mais contraditória do que uma leitura superficial permitiria. O filme celebra treinamento militar, disciplina, coragem e camaradagem. Ao mesmo tempo, desconfia de planejamento político, operações encobertas e burocratas. A instituição é dividida entre guerreiros autênticos e administradores distantes. Essa divisão simplifica sistemas complexos ao transformá-los em tipos morais. Troutman é o bom comando. Murdoch é o mau comando. Rambo é o combatente verdadeiro. A clareza favorece o melodrama. Rambo 2 possui de fato uma estrutura melodramática sob a superfície de guerra. Virtudes e traições são intensificadas, emoções são traduzidas em gestos extremos e injustiças exigem compensação. A violência funciona como linguagem melodramática tanto quanto as lágrimas funcionariam em outro gênero. A morte de Cobal é o exemplo perfeito. O momento não busca ambiguidade. Ela representa inocência e possibilidade de futuro destruídas pelo inimigo. A resposta de Rambo precisa ser proporcional ao sentimento produzido. O uso de close-ups reforça esse registro. O rosto de Stallone, normalmente imóvel, adquire peso especial quando uma emoção rompe a máscara. Pequenas alterações tornam-se significativas, porque a atuação mantém forte contenção. A dor aparece como tensão, mais do que como discurso. Essa contenção evita que o filme se torne sentimental em excesso. A relação com Cobal poderia transformar-se em romance convencional, mas permanece fragmentária. O que importa é a possibilidade que ela representa. Sua ausência final pesa mais do que o tempo efetivamente compartilhado. É interessante comparar essa economia emocional com a abundância visual das cenas de ação. Sentimentos são comunicados com poucos gestos. Destruição recebe grande espetáculo. Essa assimetria é típica do personagem. Rambo não sabe falar longamente sobre afeto, mas sabe transformar afeto em ação. A violência, portanto, não é simplesmente externa à psicologia. É a forma principal pela qual a psicologia se manifesta. Quando o personagem está enlutado, torna-se mais perigoso. Quando se sente traído, invade a base. Essa tradução direta de emoção em força física possui enorme apelo cinematográfico, porque elimina mediações. O público não precisa esperar por investigações, julgamentos ou negociações. A resposta emocional torna-se imediatamente visível. O corpo age antes que as instituições consigam reorganizar o problema. Mas essa mesma qualidade limita o horizonte ético da obra. Se sofrimento sempre encontra resposta satisfatória na violência, outras formas de elaboração desaparecem. O filme não imagina terapia, debate público ou justiça institucional como caminhos possíveis. Rambo só conhece a linguagem que a guerra lhe ensinou. O primeiro filme tratava essa limitação como tragédia. O segundo a transforma parcialmente em superpoder. Essa é talvez a mudança mais importante de toda a série. O sintoma torna-se espetáculo. Ainda assim, a última conversa impede que o processo seja completo. Rambo continua dizendo, de maneira indireta, que a guerra o danificou. Sua capacidade de destruir não é cura.
É apenas uma habilidade extraordinariamente desenvolvida. Essa nuance permite uma leitura mais produtiva do que simplesmente classificar o filme como militarista ou antimilitarista. Ele é claramente fascinado pela competência militar e pelo poder das armas. Porém, sua figura central é um homem que sofreu precisamente porque foi transformado em arma. O filme admira o instrumento e lamenta o preço humano de sua fabricação. Trautmann praticamente descreve Rambo como produto de treinamento excepcional. Essa ideia já estava no primeiro longa e permanece aqui. O soldado perfeito não surge naturalmente, é construído. A sociedade cria homens capazes de sobreviver à guerra e depois espera que eles retornem facilmente à normalidade. Rambo 2 não oferece análise institucional profunda desse processo, mas mantém sua consequência emocional. O protagonista não consegue simplesmente desligar aquilo que aprendeu. Seu sistema nervoso, seus reflexos e sua identidade foram reorganizados pelo combate. Pedir que ele seja normal seria ignorar essa transformação. A missão no Vietnã funciona, então, como um ambiente no qual sua anormalidade deixa de ser problema e volta a ser vantagem. Tudo aquilo que o tornava deslocado nos Estados Unidos torna-se necessário na selva. A narrativa produz uma inversão cruel. O homem só é valorizado plenamente quando retorna ao contexto que o traumatizou. Essa ironia talvez seja involuntariamente mais crítica do que a superfície heróica sugere. O sucesso da missão confirma a utilidade de Rambo, mas não confirma seu pertencimento. Ele prova que continua sendo excelente soldado. Não prova que consegue ser outra coisa. O filme termina antes de enfrentar essa questão. Essa suspensão permite que o personagem permaneça em movimento entre guerras. O cinema de franquia encontra sua lógica comercial em uma ferida que nunca fecha. Cada continuação pode oferecer novo território, novo inimigo e nova tentativa de transformar trauma em ação. Rambo torna-se eterno precisamente porque não encontra repouso. Do ponto de vista formal, a obra também prepara essa serialização, ao consolidar um conjunto reconhecível de gestos. Amarrar a faixa, preparar a faca, tensionar o arco, desaparecer na vegetação e surgir contra explosões tornam-se partes de um repertório. O personagem já não depende de uma cidade específica ou de uma única guerra. Pode ser transportado para outros cenários sem perder identidade. Essa portabilidade explica sua influência sobre videogames, quadrinhos, animações e filmes posteriores. Rambo representa uma mecânica narrativa extremamente adaptável. Entrar sozinho em território hostil, eliminar inimigos, libertar reféns e enfrentar um chefe final. Muito antes de jogos eletrônicos imitarem explicitamente sua estética, o filme já possuía uma estrutura quase segmentada em níveis de dificuldade crescente. A comparação com videogames não diminui a obra. Pelo contrário, demonstra a precisão de sua arquitetura espacial e progressiva. O espectador entende objetivos, obstáculos e recompensas. Cada etapa possui identidade visual distinta. Primeiro, existe infiltração. Depois, descoberta. Em seguida, traição, captura, fuga, guerrilha e assalto final. A narrativa muda de modo sem abandonar o objetivo central. Essa organização ajuda a evitar monotonia. Se Rambo passasse 90 minutos apenas atacando soldados na selva, a intensidade perderia efeito. O filme alterna vulnerabilidade e domínio. Às vezes o protagonista caça, em outras é caçado. A captura é especialmente importante porque restaura temporariamente o perigo. Depois de demonstrar tanta competência, Rambo precisa ser colocado em situação na qual não controla as condições. Podolsky assume o quadro e o herói perde iniciativa. A tensão volta a crescer. A fuga, consequentemente, não parece apenas mais uma vitória. É a recuperação do personagem que conhecemos. Quando volta à vegetação, ele retorna ao espaço onde possui vantagem. A floresta funciona quase como aliada. Isso não significa que seja segura. Ela contém perigos, rios e obstáculos. Mas sua complexidade favorece quem sabe observá-la. Rambo transforma a irregularidade em proteção.
Os campos e bases inimigas, ao contrário, são organizados por estruturas rígidas. Torres, cercas, cabanas e vias produzem geometria. O protagonista invade essa geometria e a destrói. Natureza móvel enfrenta a arquitetura fixa. Essa oposição visual possui eco ideológico. Rambo representa liberdade individual. Bases representam sistemas. Ele atravessa paredes, explode depósitos e rompe cercas. A destruição do espaço institucional acompanha a libertação dos corpos presos. O campo de prisioneiros é o lugar onde essa metáfora se torna mais literal. Homens estão confinados em estruturas criadas para impedir movimento. Rambo chega como agente de ruptura. Libertar significa abrir passagem. O cinema de ação trabalha frequentemente com portas, grades e paredes, porque são formas concretas de representar impedimento. Rambo 2 utiliza esses elementos sem grande sutileza, mas com eficácia. A explosão é, em muitos momentos, literalmente abertura de espaço. Essa obsessão por movimento explica também o prazer do helicóptero final. Depois de atravessar cercas e selva, Rambo obtém a máquina capaz de superar obstáculos horizontais. O voo parece libertação máxima. Nenhuma estrada ou rio consegue mais detê-lo. Mas a liberdade aérea rapidamente se transforma em combate, lembrando que, dentro do universo de Rambo, todo meio de fuga pode tornar-se arma. O helicóptero que transporta prisioneiros também precisa lutar. Não existe saída limpa da guerra. Até o retorno é militarizado. Essa permanência da ameaça evita um clímax precoce. Resgatar os homens não encerra o filme, porque ainda existe perseguição. O espectador precisa sentir que a vitória pode ser retirada a qualquer instante. A segurança só chega quando Rambo elimina a ameaça aérea. O duelo final utiliza truques clássicos de suspense, incluindo a impressão de que o helicóptero de Rambo foi destruído ou incapacitado. O antagonista aproxima-se confiante e a reversão ocorre no último instante. A cena depende menos de realismo tático do que de timing. É quase um duelo de faroeste traduzido para máquinas. Essa herança do faroeste atravessa todo o personagem. Rambo é um homem solitário que desconfia das instituições, domina territórios selvagens e segue um código próprio. Como muitos pistoleiros clássicos, ele salva uma comunidade ou grupo, mas não consegue permanecer integrado a ele. Depois da ação, precisa continuar caminhando. O Vietnã substitui a fronteira e o veterano substitui o pistoleiro. A faca e o arco aproximam ainda mais o personagem de uma iconografia pré-industrial.